Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que não haverá mudanças no governo antes da definição do pedido de impeachment na Câmara. Relator pretende entregar parecer amanhã. A comissão especial deve votar até segunda-feira e enviar ao plenário. No Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio manda Eduardo Cunha dar andamento ao pedido de impeachment de Michel Temer. E o ministro Gilmar Mendes diz que pode ter havido crime de falsidade na declaração de posse de Lula na Casa Civil. Na África do Sul, o presidente escapa do impeachment. Ele era acusado de reformar a casa particular com dinheiro público. E continua a onda de assaltos a carro forte. Desta vez foi num supermercado em São Bernardo do Campo. Uma tentativa de assalto a um carro forte terminou em tiroteio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um vigia do supermercado onde aconteceu o crime ficou ferido. Luana estava trabalhando e viu tudo de perto. Foram momentos de pânico. Entraram para reabastecer o caixa 24 horas, em seguida já entrou 4 caras encapuzados, atirando para tudo que é lado. Só vi tiro para tudo que é lado, as paredes lá tá tudo destruída. O Wilson tinha entrado no supermercado só para buscar pãozinho. Na saída, ele também presenciou a troca de tiros. Eu achei que eu ia morrer, sim. Na hora, eu falei, acabou tudo. Porque do jeito que eles entraram, eles nem perguntaram nada, falaram assim, ó, fiquem quietos, se acalme, não. Já chegou dando aqueles tiros, né? Aí eu... Passou isso pela cabeça mesmo, a gente vai morrer mesmo. 4 homens fortemente armados com fuzis tentaram roubar um carro forte no estacionamento do supermercado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Houve tiroteio e um segurança da empresa de valores foi atingido e ficou ferido. Esta foto, enviada por um funcionário, mostra as marcas de bala dos fuzis na parede. Segundo a polícia, o caso foi por volta das 9 horas da manhã. O carro forte tinha vindo abastecer os caixas eletrônicos dos bancos que ficam aqui dentro do supermercado. Após a troca de tiros, os bandidos fugiram sem levar nada. Durante toda a manhã, o estabelecimento ficou fechado para clientes. Só a polícia e a perícia puderam entrar. A Andréia só conseguiu acessar o local porque já tinha deixado o carro em uma oficina mecânica anexa ao supermercado. Nem dentro do mercado a gente tem proteção. Então, assim, a gente que quer banco, quer uma coisa que seja mais fácil para a gente não pode ter. Porque se eles não vão para cima dos bancos, eles vêm nos mercados. De acordo com a polícia, não é possível afirmar se há relação entre este caso e o que aconteceu ontem em Santos, no litoral paulista. Pelo menos 10 homens armados invadiram a empresa Prosegur e houve tiroteio. 3 pessoas morreram, incluindo 2 policiais militares. A Secretaria de Segurança Pública está oferecendo R$50 mil para quem der pistas sobre os criminosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia. A quantia total roubada não foi divulgada. Quase R$9 milhões que estavam em carros abandonados na Via Anchieta foram recuperados. Esse tipo de assalto é muito parecido com outro em Campinas no mês passado. Cerca de 20 homens assaltaram a empresa de transporte de valores Protege, usando bombas e fuzis. O Carrefour diz que o vigilante da empresa de transporte de valores atingido durante o tiroteio passa bem e afirma que a empresa continua à disposição das autoridades para auxiliar na investigação. A corrida do paulistano pelas vacinas contra a gripe H1N1 continua. E mesmo tendo uma variação alta nos preços, as pessoas não se importam em pagar mais para se imunizar. Ligamos para várias clínicas de vacinação em São Paulo. Na maioria, as doses para a gripe acabaram e não há previsão de quando novos lotes vão chegar. Boa tarde, vocês têm vacina H1N1? Não temos. Ela chegou na sexta, mas na sexta mesmo já acabou. E você tem previsão? Não entendi? Você tem previsão de quando vai chegar? Não temos previsão ainda. Algumas até deixaram mensagens pré-gravadas. Obrigado, cliente. Informamos que o lote da vacina H1N1, recebido no dia 4 de abril, esgotou. As clínicas que ainda têm doses da vacina estão enfrentando muita demanda. Essa teve a capacidade de atendimento superada. Parou de distribuir senhas 2 horas antes do horário previsto para fechar.
Pela carinha de choro, a Cloé e a Estela conseguiram as doses, mas a mãe conta que não foi fácil encontrar. Foi difícil, foram 2 semanas e, na verdade, muita fila na parte da manhã. Eu já vinha aqui também e a gente ficou bastante tempo na fila, não conseguimos e hoje de tarde a gente conseguiu. Foi um pouco mais tranquilo. Demorou quanto? 2h40. A circulação do vírus H1N1 chegou mais cedo que o previsto pelos médicos. O país já registrou 71 mortes provocadas pelo vírus este ano, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem. A maioria, 55, no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde antecipou a campanha de vacinação nos postos. A partir da semana que vem, crianças pequenas, idosos e grávidas vão receber as doses gratuitamente. Mas quem não está neste grupo e quer se vacinar precisa arcar com os custos. Segundo o Procon de São Paulo, o preço da vacina varia de R$ 120 a R$ 215 reais. O órgão notificou hospitais e laboratórios a prestar esclarecimentos sobre o valor das doses. Há suspeita de prática abusiva de preços. A gente tem visto bastante casos graves de gripe com o H1N1 confirmado. E em criança, realmente, o quadro é sempre mais grave. Então, eu acho que se pudesse, poderia vacinar todo mundo. Mas a gente que está em contato com criança doente, a gente que está em hospital tem que vacinar e as crianças também. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que desarquive e prossiga com o pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer. A decisão liminar atendeu a um mandado de segurança do advogado Mariel Marley Marra, de Minas Gerais. Ele argumenta que o vice também cometeu crime de responsabilidade ao assinar 4 decretos de suplementação orçamentária entre maio e julho de 2015, sem autorização do Congresso Nacional. Esse é um dos argumentos usados pelos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para o ministro Marco Aurélio Mello, cabe ao presidente da Câmara apenas a análise formal da denúncia. E não havendo problemas nesse aspecto, ele deve enviar a uma comissão especial para decidir sobre o andamento do processo. Cunha pode recorrer e levar o caso ao plenário do Supremo. E Eduardo Cunha classificou de absurda a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de mandar a Câmara acolher pedido de abertura de processo de impeachment do vice-presidente Michel Temer. Cunha disse que vai recorrer e ponderou que, com a decisão do ministro, teria que abrir 8 pedidos de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que ainda precisam de análise. Cunha disse também que só vai instalar a comissão pelo impeachment de Temer quando houver nomes suficientes para a criação desse colegiado. Se não houver a indicação pelos partidos, ele deixou claro que não vai dar seguimento à comissão. O relator da Comissão Especial sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados pretende entregar seu parecer amanhã. O relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB, deve ser votado pela comissão até a próxima segunda-feira. Depois, segue para o plenário da Câmara. Arantes voltou a dizer que os depoimentos dados à comissão, a favor e contra o impeachment, não vão ser levados em conta para o seu relatório. Ele deve se basear apenas nos documentos escritos de acusação e de defesa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o deputado Paulo Maluf, do PP, integrante da comissão, acusa o governo de oferecer cargos em troca do voto de deputados do seu partido contra o pedido de impeachment. Maluf não citou nomes. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, acusou o governo de oferecer dinheiro em troca da ausência de parlamentares no dia da votação do impeachment, no plenário. Ação que também favorece Dilma. Ele não quis falar sobre os deputados que teriam sido procurados pelo governo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse que a antecipação de eleições gerais é uma alternativa para o Brasil e que nenhuma proposta pode ser descartada. Ontem, o senador Waldir Raupp, do PMDB, propôs antecipar para outubro a eleição de presidente da República, prevista para 2018. Renan disse que vê com bons olhos a ideia, como forma de resolver a crise política. No entanto, ele defendeu uma eleição geral para todos os cargos: presidente da República, governadores, senadores e deputados, além de prefeitos e vereadores, já marcada para este ano. Eu acho que se a política não arbitrar saídas para o Brasil, nós não podemos fechar nenhuma porta, deixar de discutir nenhuma alternativa.
nem essa de eleição geral, nem a de fazer uma revisão no sistema de governo e até identificarmos o que há de melhor no parlamentarismo e no presidencialismo. A presidente Dilma Rousseff ironizou a proposta de convocar eleições gerais antecipadas para outubro e disse que não vai haver reforma ministerial antes da votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Dilma conheceu hoje o avião militar KC-390 da Embraer, o maior já fabricado no Brasil. Depois do evento, durante entrevista na base aérea de Brasília, a presidente falou sobre a proposta do senador Waldir Raupp, do PMDB, para alterar a Constituição e realizar eleições presidenciais em outubro. Eu acho que essa proposta, como várias outras, são propostas. Não rechaço nem aceito. Eu acho que é uma proposta. Convence a Câmara e o Senado a abrir mão dos seus mandatos. Aí vem conversar comigo, tá? Dilma também disse que não vai fazer nenhuma reforma ministerial antes da votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto não está pretendendo transformar qualquer reestruturação ministerial antes de qualquer processo de votação na Câmara. E as especulações que fazem sobre ministérios, sobre mudanças no governo, são absolutamente isso que eu disse, especulações, sem base, na verdade. A presidente destacou que nenhum governo vai conseguir comandar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo e pela estabilidade, e se não respeitar as regras do jogo. Porque a hora que você desrespeita uma regra do jogo, você desrespeita o próprio jogo democrático. É isso que está em questão. Segundo ela, desde o começo do segundo mandato, tentam construir mecanismos para tirá-la do poder. Primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Como? Um é esse processo de impeachment com base das chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso. Direto de Brasília, agora, Josias de Souza fala sobre as mudanças ministeriais do governo Dilma. No instante em que Lula negocia com a escória do Congresso Nacional o preço do salvamento do mandato de Dilma Rousseff, a presidente da República informa que não pretende reformar o seu ministério antes da votação do impeachment. Partidos como o PP e o PR não deram garantias de que entregarão todos os votos de que Dilma necessita. E o governo ficou com receio de jogar ao mar os ministros do PMDB, que ainda estão agarrados aos cargos e que acenam com a hipótese de fornecer algo como 3 dezenas de votos contra o impeachment. A despeito das declarações de Dilma, o governo mantém acesas as fornalhas da usina de fisiologismo. Não estão em jogo apenas ministérios. Encontram-se sobre o balcão mais de 600 cargos de segundo e de terceiro escalão. Os interlocutores do governo mantêm um olho no balcão de Dilma e outro no organograma de um hipotético governo de Michel Temer. Eles tentam avaliar o que pode ser mais rentável. Dilma Rousseff faz uma aposta de risco. Mal comparando, é como se a presidente, em desespero de causa, tentasse vender o carro para comprar gasolina. Ela exige pagamento antecipado e informa que entregará o veículo quando puder. O problema é que os compradores que já hesitavam em comprar um carro de segunda mão da mão de Dilma Rousseff, talvez não se animem a fechar negócios sem testar a mercadoria. Há muita coisa envolvida nessas transações. Só não há interesse público. Boa noite. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, decidiu libertar o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, mas converteu em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, a prisão do empresário Ronan Maria Pinto. A Operação Lava Jato investiga por que Ronan Maria Pinto teria recebido quase 6 milhões de reais a partir de um empréstimo fraudulento do Banco Chain ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, em outubro de 2004.
Ronan é suspeito de chantagear Lula, Dirceu e Gilberto Carvalho para não divulgar detalhes de um esquema de corrupção em Santo André e do sequestro e assassinato do prefeito Celso Daniel em janeiro de 2002. Segundo a investigação, Silvio Pereira teria intermediado as negociações entre Ronan e o PT. Também há suspeitas de que ele teria recebido dinheiro de empresas investigadas na Operação Lava Jato para não falar sobre o esquema de corrupção. O senador Delcídio do Amaral foi submetido hoje a uma cirurgia na vesícula no Hospital Sírio-Libanês, região central de São Paulo. Por causa da intervenção, o senador ficará 10 dias afastado e, portanto, não vai comparecer na próxima quinta-feira à sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, onde apresentaria sua defesa. Delcídio foi preso em novembro do ano passado pela Operação Lava Jato por suspeita de atrapalhar as investigações. Ele saiu da prisão em fevereiro e, desde então, não voltou mais ao Senado. Ele tem apresentado sucessivos pedidos de licença por motivos de saúde. Em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu uma reforma política e disse que a presidente Dilma Rousseff pode ter cometido crime durante a nomeação de Lula para a Casa Civil. A posse do ex-presidente está suspensa por decisão de Gilmar Mendes. O ministro acredita que o fim das doações de empresas pode fazer com que as campanhas eleitorais venham a ser financiadas por facções criminosas. Ele falou sobre o assunto durante uma palestra sobre a transformação do processo eleitoral. Mendes criticou a proliferação de partidos, que, segundo ele, funcionam como negócios. Claro que isto corrompe o modelo partidário, claro, por isso corrompe a democracia. Na entrevista coletiva, Gilmar Mendes disse que o plenário do STF só deve decidir na semana que vem se o ex-presidente Lula vai ou não assumir como ministro-chefe da Casa Civil. A posse foi suspensa por uma decisão do ministro em caráter liminar. Mendes entendeu que houve desvio de finalidade, que Lula foi nomeado para ganhar foro privilegiado no STF e escapar da investigação comandada por Sérgio Moro, juiz de primeira instância. Gilmar determinou que a investigação continuasse sob a tutela do juiz de Curitiba. Esse também foi o entendimento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas, na semana passada, o plenário do STF decidiu que a investigação dos grampos telefônicos de Lula vai ficar no Supremo Tribunal Federal. Analistas interpretam que o caso só foi mantido na corte mais alta do país porque haveria a suspeita de infração na conduta da presidente Dilma. A nomeação de Lula para a Casa Civil poderia caracterizar tentativa de obstruir a justiça. Aos jornalistas, o ministro Gilmar Mendes disse que entende que a presidente da República pode ser investigada. O ministro se refere ao teor da conversa gravada e divulgada por Moro, na qual a presidente Dilma diz que estava enviando a Lula o termo de posse. No caso específico, eu até anotei isso na minha liminar, o que ressai é pelo menos a impressão de que pode ter ocorrido mesmo um crime, não um crime de responsabilidade, mas um crime mesmo do Código Penal, que é o crime de falsidade. Não é? A possibilidade de que tenha havido, de fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Uma possível investigação precisa ser pedida pelo Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes também falou sobre a ideia defendida por um grupo de senadores de antecipar a eleição presidencial para outubro, junto com as eleições municipais. Uma emenda de difícil aprovação. Eu imagino que é mais um impulso, mais um esforço no sentido de sinalizar que a crise precisa de ter saídas institucionais. A justiça determinou que a motorista que, embriagada, atropelou e matou o jovem Vitor Gurman pague indenização à família. A nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira foi condenada a pagar
R$1.500.000. De acordo com o Ministério Público, ela bebeu e dirigiu em alta velocidade a Land Rover do então namorado, perdeu o controle do veículo e atingiu Vitor, que caminhava na calçada da rua Natingui, na Vila Madalena. O acidente aconteceu em julho de 2011. Na época, a defesa de Gabriela alegou que ela havia bebido apenas um drink. Exames do IML constataram que ela estava alcoolizada, mas não embriagada. Cabe recurso da multa aplicada pela Justiça. O paulistano teve uma terça-feira de muito sol, com máxima de 29 graus durante a tarde e um tempo bem firme, né? Bem firme. Agora, a meteorologia diz que a chuva só volta na semana que vem. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O tempo vai continuar firme e ensolarado em boa parte do país. Quase toda a metade leste do Brasil, como a gente vê no mapa, fica sob a influência de uma massa de ar seco, com exceção ali do litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, onde o ar úmido vindo do oceano ainda favorece a formação de nuvens mais carregadas que resultam em chuva fraca e isolada no decorrer do dia. Já no Rio Grande do Sul, uma frente fria em formação provoca chuvas fortes, principalmente no sul e no oeste do estado. Pelo interior do centro-oeste e em parte do norte do Brasil, chuva entre a tarde e a noite. Já nessa faixa mais escura, entre o Acre até o norte do Ceará, a chuva vai e vem a qualquer hora do dia. Aqui em São Paulo não temos mudanças, já que o ar seco continua predominando e afastando qualquer chance de chuva. No interior, a umidade do ar fica próxima dos 30% e deve cair mais ao longo da semana. As temperaturas ainda ficam altíssimas. A máxima vai chegar aos 37 graus em Votuporanga e aos 35 na cidade de São José do Rio Preto, no norte do estado. Na faixa litorânea, calor de 31 graus em Santos e de 30 em Caraguatatuba. Aqui na capital, os próximos dias também serão de sol e céu azul. A máxima chega aos 31 graus amanhã. Na quinta-feira, os termômetros se mantêm na mesma marca. E na sexta, para fechar a semana, esquenta ainda mais. A previsão é de um calorão de 32 graus. Motoristas de peruas escolares que fazem o transporte da rede municipal de ensino fizeram hoje novos protestos. Enquanto os motoristas e a prefeitura não chegam a um acordo, as crianças sofrem com dificuldades para chegar à escola. O grupo de condutores escolares protestou em frente à sede da Secretaria Municipal da Educação, na Zona Sul. Vans interditaram o corredor de ônibus da via em frente à secretaria. Até 2015, a prefeitura pagava um valor fixo por veículo, mais a quilometragem rodada e ainda o valor por criança atendida. Agora, os custos foram reduzidos a R$ 155 por aluno e R$ 775 em casos de cadeirantes. Essa condutora, que preferiu não se identificar, afirmou que com os novos valores não é possível manter o serviço. No ano passado, eu conseguia tirar 4,5, 5. Como que você tem que registrar monitor, que é o que eles pedem agora, bancar os gastos do carro, tudo com R$ 2.500. Crianças com deficiência e mobilidade reduzida sofrem com a falta de transporte e até deixam de frequentar as aulas. Ela não está praticamente frequentando nada a escola esse ano, por causa do transporte. E também a PAI, que ela também é transportada para a PAI, também está com muita dificuldade. Alunos com algum tipo de deficiência, como a Alexia, são os mais prejudicados. Mas há casos também de crianças que mudaram de escola e perderam o direito ao transporte escolar gratuito. É o caso dos filhos de Marcélia e Cristiano. Ela usou o tag mais ou menos uns 10 dias, que quando eu fiz a matrícula dela, foi no começo do ano, aí eles transferiram, mandaram para uma outra escola. Aí eu fiz a transferência porque eu já tenho um filho que estuda no Arrobas. Aí eles falaram que agora é escola preferencial e que ela não tem mais direito. Ela sobe sozinha para ir, meia hora. E a senhora fica preocupada como mãe? Muito, porque eu vou estar no serviço esse horário que ela sobe, então está sendo muito péssimo para mim. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Secretaria Municipal da Educação ainda não respondeu às reclamações que nós mostramos na reportagem.
Desdobramentos do escândalo internacional Panama Papers. O presidente da FIFA, eleito em fevereiro, está na lista de envolvidos em negócios com offshores. E o primeiro-ministro da Islândia renuncia após ser citado nos documentos do escritório panamenho Mossack Fonseca. O nome do número 1 da FIFA, o suíço Gianni Infantino, aparece em acordos realizados quando ele era diretor jurídico da UEFA. Infantino negou envolvimento nas transações offshores. O primeiro-ministro islandês deixou o cargo mesmo após afirmar que não renunciaria por causa do escândalo. De acordo com os documentos vazados, ele e sua mulher criaram uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas com a ajuda do escritório panamenho Mossack Fonseca. Ele não declarou a empresa na Islândia. Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, fala sobre esse novo escândalo de corrupção mundial. Os chamados Panama Papers fizeram hoje a primeira vítima. Foi o primeiro-ministro da Islândia, que se chama Sigmundur Gunnlaugsson. É um fato político importante, mas dentro de um país minúsculo. A Islândia tem 330 mil habitantes. É do tamanho de um bairro pequeno de São Paulo. O país é uma ilha desse tamanho, entre a Escócia e o Polo Norte. Nos meses de inverno, o sol não aparece e nos meses de verão, o sol não chega a se pôr. É sempre dia. É por lá que funciona o parlamento mais antigo do mundo, criado há quase 1.100 anos. Já foi um território da Noruega e da Dinamarca, mas é independente desde 1944. As duas grandes riquezas da Islândia são a pesca e o sistema bancário. Mas é aí que mora o perigo. Na crise de 2008, alguns bancos quebraram e o país ficou com uma dívida impagável. Está se levantando bem devagarinho. Conseguiu manter um modelo de seguridade social parecido ao da Dinamarca e da Suécia. As pessoas vivem muito bem, só que esse modelo de sociedade exige que o cidadão pague muito imposto. Foi justamente o que Sigmundur não quis fazer. Ele e a mulher dele esconderam parte do patrimônio numa empresa offshore. A existência dessa empresa foi revelada segunda-feira no meio de 11,5 milhões de documentos que estão sendo divulgados pelo mundo todo por um consórcio de jornalistas investigativos. Os Panama Papers se chamam assim porque eles fazem parte dos arquivos de uma firma localizada no Panamá, a Mossack Fonseca. Estão envolvidos 143 políticos e alguns governantes, entre eles o presidente da Ucrânia, o primeiro-ministro do Paquistão e o rei da Arábia Saudita. E tem até o presidente da Argentina, Maurício Macri. Qual a diferença entre esses países e a pequena Islândia? Eu acho que a Islândia é bem mais democrática. O povo saiu às ruas e o primeiro-ministro caiu e nem precisou gritar por impeachment. É assim que o mundo gira. Boa noite. E lembrando que você pode se comunicar com o jornalismo da TV Gazeta por meio do Gazap. Adicione o número 991616121 ao seu celular e envie pelo WhatsApp denúncias, fotos e vídeos de até 1 minuto. O material pode se transformar em reportagem. Entre no nosso site para ver quais são as regras. Mães que têm filhos pequenos cobram da Prefeitura de São Paulo a construção de uma escola na ilha do Bororé, na zona sul de São Paulo. O local tem nome de ilha, mas na verdade é uma península que conta apenas com uma estradinha de terra e a balsa que leva e traz os moradores. Cerca de 3.000 pessoas vivem no local e quando a balsa quebra, eles ficam esquecidos no meio da represa Billings. O Bororé fica a cerca de 30 quilômetros do centro da capital paulista, na região do Grajaú, no extremo da Zona Sul. E por ser cercado pela represa Billings, é chamado pelos moradores de Ilha do Bororé. O principal acesso ao bairro se dá pela balsa, que cruza a represa. Mas viver em meio à Mata Atlântica e numa área de proteção ambiental tem seu preço. Uma das principais dificuldades aqui é a falta de uma escola municipal de educação infantil, a EMEI. O Bororé conta com uma creche e uma escola estadual. Quem tem filhos com 4, 5 anos de idade sabe a necessidade. É o caso de Aline, que precisa se desdobrar para levar a filha Júlia à escola. Ela vai dormindo na perua, ela acorda às 5h30 da manhã para poder estar lá às 7 da manhã. Então ela vai super cansada, chega cansada. Acompanhamos a rotina de Raquel, que também vive no bairro há mais de 20 anos. Logo cedinho, ela prepara a filha para ir para a EMEI, que fica do outro lado da represa.
Parte do trajeto é feito a pé. Depois, Mirela segue no transporte escolar oferecido pela prefeitura. Vai nesse trajeto, sol quente, espera um pouquinho na fila na balsa, se a balsa estiver do lado de lá tem que esperar voltar. É o calor, é o sol, então não pode, se levar água não pode tomar na perua, né? Então a gente fica preocupado, né? Alimentação, desnutrição dentro da perua. E não é para menos. Para chegar à escola, ainda é preciso pegar a balsa para fazer a travessia. Isso sem falar na volta para casa, já no fim da tarde. Ele chega morrendo de fome e a gente é uma luta, pra gente é uma luta. Daniela está pensando como vai ser no futuro. Juan, por enquanto, está na creche no próprio bairro, mas no ano que vem já vai para uma EMEI. A preocupação nossa é que eles tenham assim, uma educação para o futuro, né? E simplesmente é o que a gente não consegue ter. Esta estrada aqui é o único acesso que os moradores de Bororé têm para sair ou chegar do bairro fora a balsa. Mas alguns trechos estão bastante ruins. São 14 quilômetros até o bairro mais próximo, o que dificulta bastante a viagem. Os moradores dizem que quando a balsa quebra, o transtorno é ainda maior. Sem a balsa e sem uma estrada adequada. Se alguém passar mal no meio da noite e depender de um socorro, de um resgate, vai morrer, porque nós não temos como sair da ilha. A gente fica totalmente preso. Ontem nós ficamos 5 horas sem balsa, 5 horas sem ninguém entrar e nem sair da ilha. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as mudanças no cenário político da eleição municipal da capital paulista. Para falar sobre a sua desfiliação do PSDB depois de décadas no Ninho Tucano, eu entrevisto o vereador André Matarazzo, hoje integrante do PSD, presidido pelo ministro Gilberto Kassab. Obrigada por estar aqui. Obrigado você, Maria Lídia, pelo convite. André Matarazzo, foi a maior surpresa a sua desfiliação do PSDB 2 dias antes do segundo turno da prévia. E aqui no Jornal da Gazeta, o seu adversário na prévia, João Dória, disse que o que aconteceu foi que André Matarazzo não soube perder. Fugiu, que é um chorão. Acontece que André Matarazzo tem vida política no Ninho Tucano. André Matarazzo tem participação na vida pública da administração tucana de muitos anos, em São Paulo, e foi o vereador mais votado do PSDB no Brasil. Qual foi a verdadeira razão do seu desligamento do PSDB? Olha, Maria Lídia, eu acho que foi que eu não podia concordar com os métodos e a forma com que foi conduzido esse processo de prévias. Como você disse, você imagina, eu estava há 25 anos no PSDB e tenho certeza que ajudei a construir o partido e tudo que eu aprendi de política foi dentro do PSDB, com o Mário Covas, com o Fernando Henrique, com o Serra, com o Arnaldo Madeira, com o Alberto Goldman e tantos outros com quem eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar. Agora, chega um ponto que esse processo todo para a eleição de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, eu vinha justamente nos últimos 10 anos me preparando para isso. E cheguei à Câmara dos Vereadores também como parte desse preparo, que eu achei importante, estou no 3º ano do mandato. É importante você disputar uma eleição, é importante você sentir como funciona o Legislativo e como é que ele pode render mais junto ao Executivo. E me apresentei como candidato, conversei com o governador, fiz todo o protocolo. E senti, de repente, que eu vinha sendo muito hostilizado dentro do partido. Aliás, quem acompanha pela imprensa vê, né? Hostilizado dentro do partido como? André Matarazzo tinha apoio de notáveis do partido. Esses nomes que foram mencionados agora. Então, como é que é essa coisa? Um setor do partido estava hostilizando? E também da base do partido, de vários diretórios municipais com quem eu venho trabalhando. Sim, a sua votação no primeiro turno da prévia foi expressiva. A pergunta então, quem hostilizava? Que setor do PSDB, então, hostilizava André Matarazzo? O grupo do governador Geraldo Alckmin. O grupo do governador Geraldo Alckmin, que colocaram 4, 5 nomes antes, foram tentando
colocar nomes... Mas isso não é uma disputa legítima quando se concorre perfeitamente. A um cargo, sim, outras pessoas também querem? Perfeitamente, todo mundo tem o direito de ter preferências, exatamente. Então foi colocando 1, 2, 3, 4, não vingavam e eu fui levando. No final, o que eu vi foi justamente a condução do processo de prévias, que inclusive, onde há um processo, não quero ficar aqui falando porque já virei a página, mas houve abuso de poder econômico, houve compra de votos. Houve essa denúncia formal, tudo documentado, com provas, gravações, fotografias, filmes. E eu não achei que eu não precisava passar a essa altura da vida, Maria Lídia, para que eu precisaria legitimar alguma coisa que estava vendo tanta irregularidade. Veja, não falo nem por mim. Você usou até a palavra fraude. Fraude, não uso a fraude. Não eu legitimar uma fraude. Não vou legitimar Foi uma fraude, a prévia do PSDB? Foi uma fraude. Não é forte essa palavra? Não é forte, porque está documentado, testemunhado, visto. Lanche, churrasco dentro dos lugares de votação, o eleitor indo junto com alguém para checar se ele estava lá, fotografia, depoimento do sujeito dizendo que só votaria no fulano se fosse pagando, quem é que vai votar nele de graça? Quer dizer, tudo isso daí, isso não é o meu partido o partido que eu vi crescer. E depois, teve o primeiro turno, não teve quórum no primeiro turno, não houve quórum legítimo, original. Esse quórum original é estabelecido no estatuto do partido? 30% dos eleitores ou 20% dos eleitores, não sei, nenhum nem outro atingiu. Então, para que continuar nisso? Agora, André Matarazzo, tentaram dissuadi-lo no PSDB ou quando você disse, vou sair por todas essas razões, fui estimuladíssimo. Alguém falou, quer sair, então sai. Como é que foi lá dentro do partido? Dentro do partido, não. Claro que tanto o Goldman como o Serra falaram, poxa, fica. Falei, mas olha, eu tenho um sonho. Venho me preparando há 10 anos para disputar a Prefeitura de São Paulo. Por quê? Por um processo que está viciado. Não, mas espera, ver como é que vai acontecer. Falei, mas vou esperar o quê? Continuarão me boicotando. Houve uma demonstração clara que eu tinha... Esses que o apadrinharam tentaram dissuadi-lo? Claro, ou apoiaram, vamos dizer, a sua deserção? Não foi deserção. Me falaram que deveria ficar, esperar, etc. Falei, olha, eu acho que tudo na vida tem um momento. Como também tem tempo de parar. Eu não pretendo ficar na política até o fim da vida. Eu acho que eu estou agora, me preparei, estou há 10 anos, como eu te disse, me preparando para disputar a Prefeitura de São Paulo. Isso causou um racha no PSDB? Hoje, eu tenho energia para isso. Eu não sei se daqui 4 anos vou ter, né? O racha, claro, não tem a menor dúvida, porque comigo saiu também um monte de gente. E, infelizmente... Também, aí eu tinha um problema, porque sai do PSDB, vai para onde, Maria Lídia? Não é que você tem tantos partidos assim. O PSD é o partido que eu tenho mais afinidade, porque trabalhei, o PSD o Kassab foi vice do Serra numa gestão muito bem sucedida, que foi a gestão Serra-Kassab. O PSD, com o Guilherme Afife, foi vice do Geraldo Alckmin, no governo anterior dele, temos que lembrar essas coisas. Então, o PSD nasceu com gente do PSDB. O Gilberto convidou, tem tempo de televisão, ele tem viabilidade política. Mas tem uma coisa, hoje, você está falando do passado, vamos falar de hoje, o PSD mudou de lado, está no governo do PT, que sempre combateu, está no governo Dilma, onde tem um ministério importante das cidades. O PSD não deixou Dilma nessa hora do impeachment, está lá firme, inclusive com a possibilidade de ganhar mais ministério. Aqui foi dito pelo seu ex-adversário João Dória que existe aí uma grande incoerência de André Matarazzo, que combatia o PT e agora está no partido que apoia o governo do PT. Que resposta você dá para isso? Bom, primeiro eu dou uma resposta a você. Ao meu ex-adversário, não dá, porque primeiro ele não entende nada de política. Depois eu sempre falo, o candidato é uma piada pronta, as coisas que ele fala. Não há incoerência. Conversei com o Gilberto Kassab, vi o partido PSD majoritariamente já desembarcou do governo. Acho que ficaram 8 deputados que ainda
estão na base. Falei para o Gilberto Kassab, inclusive, falei, Gilberto, eu pessoalmente, eu sou líder da oposição aqui em São Paulo, ao Haddad. Historicamente, sou oposição radical ao PT, sempre fui em todas as manifestações anti-Dilma e continuarei indo em todas. Então, ele sabe disso. E depois, tenho a expectativa de convencê-lo a sair do governo. É o que eu espero, é a minha batalha. A última pergunta. André Matarazzo será o candidato a prefeito pelo PSD? Claro, eu quero ser candidato a prefeito do PSD. Gostaria de ser e quero ser. Depende de todas essas circunstâncias de futuro. Como vai se comportar o PSD para frente, né? Como vão ser as coisas. Lembrando que eu sou uma pessoa, a essa altura da vida, tenho uma identidade muito clara, a minha posição política. Isso não existe de coerência e de história. São 25 anos que eu estou fazendo política, estou na vida pública e não caí de paraquedas para disputar eleição de prefeito. Para mim, a eleição de prefeito não é o cargo, não é um aprendizado. A eleição de prefeito é meu cargo de chegada, consagração de tudo que eu fizer, o que eu espero. Se o PSD quiser, André Matarazzo é o candidato do PSD a prefeito esse ano. Vamos identificar bem qual é o alinhamento que o PSD estará. O que vai acontecer no cenário, não dá para a gente saber o que vai acontecer no Brasil, não é hoje, não é o final do ano, amanhã não dá para a gente saber. Eu agradeço muito a sua entrevista, André Matarazzo. Obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Imagina, Maria Lídia, muito obrigado. Obrigada. E eu que agradeço muito a oportunidade de estar com você. Obrigada. Gamberini. O Papa Francisco deve visitar a Grécia na semana que vem para apoiar os refugiados. O Papa deve visitar a ilha grega de Lesbos, uma das principais portas de entrada de imigrantes e refugiados que querem ir para a Europa. Francisco deve viajar na semana que vem junto com líderes da Igreja Ortodoxa, incluindo o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, e o arcebispo de Atenas, Jerônimo II. O porta-voz do Vaticano confirmou que existem contatos em andamento. Em julho de 2013, num de seus primeiros compromissos como Papa, Francisco visitou a ilha italiana de Lampedusa, no Mediterrâneo, onde chegam muitas embarcações de imigrantes. 3.000 migrantes estão atualmente na ilha de Lesbos, à espera de serem reenviados à Turquia, conforme um acordo assinado entre a União Europeia e Ankara para diminuir o fluxo migratório. Em reação ao acordo, há alguns dias o Papa criticou a rejeição dos imigrantes e refugiados por aqueles que poderiam oferecer acolhida e ajuda. Você vai ver a seguir. São Paulo joga pela Libertadores e precisa vencer para sonhar em continuar na competição. E deputados da África do Sul rejeitam o pedido de impeachment do presidente Jacob Zuma. Ele é acusado de não devolver dinheiro público que gastou na reforma da casa dele. A pior seca da nossa história foi vencida pela mobilização exemplar de todos nós. Cada um fazendo a sua parte. O combate ao desperdício de água, as interligações entre os sistemas, novos reservatórios e obras nos deixaram mais preparados para enfrentar novas estiagens severas. A meteorologia prevê chuvas mais regulares este ano, mas o clima no mundo todo está mudando. E aqui, São Paulo não pode depender de São Pedro. Por isso, nós paulistas vamos seguir juntos. Enquanto o governo do estado e a Sabesp continuam investindo em meios que asseguram o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, você, consumidor, continua usando a água de forma consciente. Água, população e governo unidos pela mesma causa. Governo do Estado de São Paulo. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Atenção, as lojas Best Casa estão fazendo o maior bota fora da história. Produtos avariados, últimas peças de exposição. Cortina para janela por apenas R$29,99. Roupão microfibra de R$59,99 por apenas R$29,99. Só amanhã na Best Casa. Qual Casper você é?
Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, afirmou que se houver impeachment sem comprovação de crime de responsabilidade, a presidente Dilma pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou que o Supremo Tribunal Federal não vai analisar a conotação política do que for decidido no processo do impeachment, mas defendeu que a corte deve examinar o enquadramento jurídico. O comentarista do Jornal da Gazeta, José Neumann e Pinto, era um dos jornalistas presentes no programa e criticou a atuação do STF. Eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? O ministro rebateu. Eu não posso concordar de forma alguma com o enquadramento do Supremo como órgão benevolente. Nós temos um exemplo recente, que é o julgamento do processo que ficou conhecido como mensalão, e impusemos condenações. Inclusive perdoados, com pena perdoada. Só os que não têm, só os que não têm foro privilegiado. Pelo Supremo, não. Houve um indulto natalino e nós temos que cumprir a lei. Ah, mas o Marcos Valério está preso. Não transfira essa responsabilidade para o Supremo. O Supremo é a última trincheira da cidadania e a atuação dele é uma atuação vinculada à Constituição Federal. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje, depois dessa discussão aí no Roda Viva, o ministro Marco Aurélio ordenou ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que abrisse um processo de impeachment contra Michel Temer. Eu estranhei, inclusive lá, porque esse já tinha sido divulgado, um rascunho da decisão dele, né, por engano. Eu já tinha estranhado que um vice tivesse impeachment. Eu sou analfabeto nesse negócio de direito, eu não estudei direito. Agora, eu aprendi, ainda menino, que o vice não exerce um poder. O vice é uma expectativa de poder, uma invenção americana para o problema da substituição do presidente em casos de necessidade. Então, eu não posso entender como é que um vice pode sofrer um impeachment. O Temer pode, sim, ser cassado, porque ele faz parte da chapa de Dilma, e se a chapa for cassada no Tribunal Superior Eleitoral, aí ele é cassado. Mas como impeachment? Bom, mas eu não vou discutir essa parte, eu apenas estranhei. E estranho também que isso dá tempo, porque o Supremo, toda vida que entra alguma coisa no Supremo, o ministro Gilmar Mendes ficou sentado, sei lá, 10 meses naquela questão do financiamento privado de campanhas. Porque não há um prazo determinado para que o Supremo julgue nada. Por exemplo, essa questão aí do Marco Aurélio. Isso vai certamente para o plenário, porque Eduardo Cunha já disse que vai recorrer. Quando? Não se sabe. Enquanto isso, a Dilma lá no Palácio, comprando votos dos deputados, e o Lula compondo cargos no hotel ao lado, vão tentando empurrar o impeachment com a barriga, porque nesta hora a situação não é assim a mais agradável para eles. Eu só acho que, em primeiro lugar, a função do Supremo não é essa. O ministro Marco Aurélio discutiu bastante a possibilidade de, se a presidente perder o processo de impeachment, ela recorrer ao Supremo. A Constituição diz que quem julga o Supremo é o Senado, numa sessão sob a presidência
do presidente do Supremo, exatamente para evitar qualquer falha jurídica, né? Então eu estou aqui na expectativa de que esse tempo não seja tanto, porque todo dia tem loja fechando, tem fábrica fechando e tem trabalhador pobre brasileiro sendo desempregado. O tempo urge, ministros. Pois é. Boa noite, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Até. A ex-candidata à presidência, Marina Silva, do Partido Rede, defendeu novas eleições no país. Ela afirmou também que impeachment não é golpe. Se você tem um TSE que, se tiver o sentido de urgência do que está acontecendo, fizer o julgamento, caçar a chapa, convocar uma nova eleição, inclusive com base na estrutura das eleições municipais que já está pronta, que não custará um centavo a mais para os cofres públicos, você tem uma saída que é efetiva. O impeachment não é golpe. O julgamento pela justiça, se comprovadas as denúncias, não é golpe. O que nós não podemos é golpear o futuro da nossa nação com aqueles que não estão querendo resolver a crise, apenas a disputa do poder pelo poder. Vamos agora às notícias do esporte, com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Hoje tem Libertadores da América e o São Paulo joga precisando da vitória para avançar no torneio. Celso Cardoso. Pois é, Estela, a situação do São Paulo ela é muito delicada. Na fase de grupos, o time ainda não venceu. Em 3 jogos, 1 derrota e 2 empates. A chance de recuperação é hoje, 9h45 da noite, contra o Trujilhanos da Venezuela, time mais fraco da chave. Já era noite quando a imprensa foi liberada para acompanhar o treino do São Paulo. Clima de expectativa antes do jogo contra o Trujilhanos da Venezuela, por conta da série invicta de 6 jogos e pela necessidade da vitória. Mas, por outro lado, o São Paulo vem perdendo uma série de gols importantes nos últimos jogos. 5 penalidades foram desperdiçadas de forma seguida. No último jogo, inclusive, um atrito ocorreu entre Paulo Henrique Ganso e o zagueiro Maicon. Discussão no elenco, ela vai existir a todo momento. Isso é bom para o crescimento da equipe, isso é muito importante. Independente de quem bata, o pênalti ou não, isso tem que ser decidido e quem for para a cobrança tem que estar bem tranquilo para ir e fazer o seu melhor. Adepto do treinamento da cobrança de penalidades, Denis se coloca à disposição para esta missão apenas se for chamado pelo técnico Bausa. Se não tiver mais nenhuma opção dentro de campo e ele me pedir para que eu bata, eu vou bater sem problema algum, porque eu venho treinando e estou capacitado para isso. Em busca da vitória, mais uma vez o Morumbi, a casa São Paulina, poderá ajudar na missão de recolocar o time na disputa por uma vaga. O Corinthians joga amanhã e tem jogo importantíssimo na Colômbia. É que a situação é boa, mas não confortável em termos de classificação. Uma derrota na Colômbia, por exemplo, para o Santa Fé, pode complicar a vida do time no torneio. O Independente é, teoricamente, o adversário mais difícil da fase de grupos. Santa Fé é uma equipe difícil, tivemos bastante dificuldade de jogar no Brasil, uma equipe que tem bastante qualidade. Vamos olhar mais algumas coisas da equipe de Santa Fé, claro, uma equipe que a gente respeita muito, mas vemos aqui para pontuar e para buscar pontos e acho, sem faltar com respeito com a equipe do Santa Fé, acho que a gente vem aqui para tentar buscar a vitória. Sim, o rival é muito difícil, jogando em casa, são jogadores muito fortes fisicamente, tem uma boa bola parada, então é uma equipe que nós temos que ter muita atenção. O time deles precisa vencer, né? E a gente também quer se classificar logo, então é um grande jogo, então é se concentrar para fazer um grande jogo e não errar. Foi uma conversa tranquila, saudável, onde ele colocou alguns pontos negativos, alguns pontos positivos da nossa equipe. Normal, quando a gente perde um jogo, temos que procurar conversar para tentar acertar o mais rápido possível. E com certeza nós no jogo contra o Palmeiras nós fomos um pouquinho abaixo e não devemos repetir isso contra a equipe do Santa Fé, que é uma equipe também de muita qualidade e forte fisicamente como a equipe do Palmeiras.
Celso, falando dos times paulistas, quais as chances aí na Libertadores? Bom, São Paulo e Palmeiras, uma situação muito delicada. São Paulo, pelo menos, tem 3 jogos. Esse jogo contra o Trujillianos, teoricamente, São Paulo é favorito, deve vencer. Palmeiras tem uma missão muito difícil. A tarefa é vencer o Rosário Central, um dos melhores times dessa Libertadores, lá na Argentina, em Rosário. O Corinthians tem um jogo difícil também contra o Independiente Santa Fé, mas o último jogo é em casa contra o Cobressal, o time que já está até eliminado da Libertadores da América. Então o Corinthians tem tudo para confirmar a vaga, até porque também faz uma boa campanha. São paulinos e palmeirenses que estão mais preocupados. E os riscos de não se classificarem, Palmeiras e São Paulo, para a próxima fase, é muito grande. Mesmo assim, eles só dependem do próprio esforço. O Palmeiras tem que vencer os seus 2 jogos e o São Paulo também. No caso do Corinthians, mais fácil, né? Não é fácil, é que a campanha é melhor. Mesmo que eventualmente perca, fica numa situação delicada, vai ter pressão no jogo contra o Cobressal. Mas o adversário, teoricamente, é muito mais fácil na última rodada. Tá certo, então, Celso. Muito obrigada. Não, aliás, tem mais uma ainda, é verdade. A Libertadores deles. Tô querendo encerrar antes. 2 jogos abriram hoje as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Libertadores deles é bom, né? Bom, em Barcelona, o Barça recebeu o Atlético de Madrid, venceu de virada por 2-1. O atacante uruguaio Luis Suárez fez os 2 gols do time catalão, enquanto Torres marcou para os madrilenhos. E na Alemanha, o Bayern derrotou o Benfica por 1-0, o gol de Arturo Vidal. Amanhã outros 2 jogos acontecem. O Wolfsburg encara o Real Madrid, enquanto o Paris Saint-Germain e Manchester City medem forças em Paris. Encontro dos 2 novos ricos do futebol europeu. Tem muito dinheiro por lá. Tá certo, então tô apressadinha hoje. Sem problemas. Obrigada, Celso. Boa noite para você. É com você, Gamberini. O Parlamento da África do Sul rejeitou o pedido de impeachment do presidente Jacob Zuma. Ele é acusado de ferir a Constituição porque não devolveu dinheiro público gasto na reforma de uma casa particular. Jacob Zuma recebeu o apoio do Congresso Nacional Africano. O partido do presidente controla quase 2/3 da Assembleia. Zuma não participou da sessão. A votação do pedido de impeachment começou depois de a Justiça entender que o presidente ignorou uma ordem de devolver 16 milhões de dólares de dinheiro público gastos na reforma da casa dele, particular. A oposição pediu a renúncia do presidente. No fim de semana, Jacob Zuma, de 73 anos, pediu desculpas, disse que devolveria parte do dinheiro, afirmou que nunca quis violar a Constituição e alegou que as obras foram feitas para garantir a segurança dele. As reformas incluíram a construção de um estábulo, um curral, uma piscina e um anfiteatro. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Carpinejar entrevista Denise Stoklos em A Máquina. Logo mais, 10h30 da noite.